Boa tarde, prazer estar com vocês neste webinar. É o quinto webinar da série de webinars que tem sido organizado pelo Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Muito obrigado a todos, todas pela participação. Antes de apresentar o professor Jorge Luiz Donati, eu gostaria de apresentar breves comentários sobre o Brazilian Journal of Analytical Chemistry, que certamente vocês conhecem, um periódico de acesso aberto, onde os manuscritos são revisados por pares antes da publicação, como é praxe na literatura científica de qualidade. E a busca é a disseminação de desenvolvimentos em química analítica, em química bioanalítica, e é uma integração entre academia, institutos de pesquisa, indústria, e certamente isso é um objetivo muito saudável e que sempre devemos buscar. O site que vocês conhecem está colocado aí no finalzinho do slide. E aqui, só para que tenhamos uma ideia, certamente muitos já viram, este é o número 8, volume 8 do número 30, o atual fascículo do Journal. Aqui nós temos destacado um artigo de revisão que envolve profissionais de diferentes universidades brasileiras, mas também, se nós corrermos os olhos pelo conteúdo dessa edição, nós percebemos que, como é praxe, nós temos uma entrevista, nós temos um ponto de vista, nós temos carta, nós temos editorial, um editorial escrito pelo professor Érico Flores, Universidade Federal de Santa Maria, nós temos artigos, e um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, se detalharmos o conteúdo, detalharmos os autores, nós vamos perceber algo que tem ocorrido para o BRJAC, que é uma crescente internacionalização. Então, neste número, nós encontramos artigos, entrevista de professor do Chile, por exemplo, o professor Pablo Richter, Universidade do Chile, em Santiago, colaborador da Hungria, México, Egito, e certamente isso é bastante saudável e isso vem ocorrendo de forma muito interessante no BRJAC, uma crescente internacionalização. Este é outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção. Nós temos um número sendo preparado, Química Analítica Forense. Este número, ele tem prazo para submissão agora, em 26 de março. Então, por favor, considerem, todas as submissões são muito bem-vindas. E este slide, daqui a pouco eu comento, eu volto a ele, gostaria de comentar a questão da evolução geral dos índices de qualidade do periódico. Então, felizmente, nós temos visto não só um aumento de indexação do BRJAC em diferentes bases, como temos visto uma tendência a aumento do número do número de citações. E claro que isto é saudável e tudo isso mostra o crescimento evolutivo do periódico que completou no ano passado 10 anos. E claro que tudo isso depende da colaboração de todos vocês, todos os autores, leitores, revisores, e todos estão nos ajudando muito nesse crescimento que temos observado. Temos como coordenador do corpo editorial o professor Marco Aurélio Zé Arruda, Instituto de Química Unicamp, com certeza muitos o conhecem. Temos como editor para revisões o professor Érico Flores, Departamento de Química Universidade Federal de Santa Maria. Um grupo de qualidade de editores associados, assim como o conselho editorial. Certamente vocês conhecem muitos desses professores e desses profissionais. E, claro, que todos trabalham para que cada vez mais, junto com vocês todos, tenhamos um periódico de cada vez maior qualidade. Esta seria uma breve apresentação do BRJAC, gostaria de retornar àquele slide. Então, dentro do que tem sido feito nesse ciclo de seminários, como eu havia comentado, este é o quinto seminário. Nós temos, no final do seminário, nosso colega Luiz Bravo sorteará este livro, que é um livro muito interessante, certamente vocês conhecem alguns desses autores, são 4 autores, e é um livro bastante atual. Este é um livro de 2019, então certamente tem um conhecimento
atual, interessante e em áreas que nós todos apreciamos. Dito isso, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, nosso querido professor Jorge Luiz Donati. O professor Jorge Donati, ele tem um mestrado na Universidade Federal de São Carlos, em seguida ele fez um doutorado no Departamento de Química da Wake Forest University, em Winston-Salem, Carolina do Norte, e isso ele concluiu em 2010, ele retornou ao Brasil, fez 2 anos de pós-doc, também na UFSCar. Nesta época ele foi bolsista da FAPESP. Posteriormente ele retorna aos Estados Unidos, onde ele está como professor associado no Departamento de Química da Wake Forest University, onde ele fez, então, o doutorado. Ele retorna e tem atuado de forma bastante expressiva no desenvolvimento de instrumentação, no desenvolvimento de novos métodos de calibração, e é isso que o professor Jorge discutirá conosco hoje. Antes de que ele inicie a apresentação, eu gostaria de comentar algumas breves detalhes. O professor Jorge recentemente recebeu o título de Jovem Pesquisador Destaque do JAS, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, da Royal Society of Chemistry. Certamente isso é um título de destaque importante e reconhece o trabalho que ele vem fazendo. E, pessoalmente, eu posso dizer que eu tenho o prazer, o privilégio de ser amigo do Jorge desde 2004, então faz 16 anos que nos conhecemos, que temos uma amizade que cada vez se aprofunda mais e também temos, claro, parcerias em pesquisa. Eu poderia dizer algo que é super esperado por todos. Como bom mineiro de Andradas, o Jorge adora queijo e doce de leite, e isso é algo que nós esperamos, claro. E eu poderia dizer algo que eu considero mais inusitado, mas claro que cada um de nós tem suas peculiaridades. Eu acredito que o professor Jorge deve ser, talvez, a única casa, uma das únicas casas norte-americanas que tem na porta de entrada uma bandeira do Flamengo, comemorando o recente título. Então, são peculiaridades que cada um tem, e eu me lembrei dessa quando me lembrei dessa atividade que estaríamos todos juntos. Então, Jorge, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar conosco neste webinar, onde você discutirá métodos de calibração, e eu gostaria apenas de lembrá-los, antes de passar a palavra ao Jorge, que nós teremos as perguntas, serão escritas no chat, e no final essas perguntas, então, serão apresentadas e discutidas com o professor Jorge. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado a todos pela presença. Por favor, Jorge, um grande abraço, contigo. Obrigado, Joca. Obrigado pela apresentação e deu umas boas risadas aqui. Doce de leite, queijo e bandeira do Flamengo nos Estados Unidos é uma boa, né? Uma boa combinação. Não deve, talvez a única, com todo respeito ao grande Flamengo. Nem sabem quem foi campeão brasileiro. Mas obrigado, Joaquim, são 16 anos já, tem bastante tempo, né? Com um enorme prazer, agradeço demais. Por favor, obrigado pela apresentação, obrigado aí, Bravo, pela organização, a Nova Analítica, o BR Jack pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre algumas das coisas que a gente tem feito aqui no nosso laboratório, nesse seminário, e a gente desenvolveu alguns métodos de calibração. A gente tem feito outros trabalhos, mas um dos focos do nosso laboratório são o desenvolvimento de novos métodos de calibração. E hoje eu vou falar sobre métodos de calibração que são mais tradicionais, mas que podem ser pensados de uma maneira um pouco diferente para que tenham um melhor rendimento na hora de usar esse método de calibração. Vou falar um pouquinho de um modo diferente de fazer adição de padrão e também um método que é baseado em padrão interno, mas é um pouco diferente. A gente desenvolveu há pouco tempo, esse trabalho foi submetido para publicação e está ainda sendo revisado. Deixa eu enter aqui. Bom, bem-vindos a todos. Meu nome é Jorge Donati e eu vou apresentar um pouquinho
desse nosso trabalho a partir de agora. Uma visão geral do que a gente vai falar, um pouquinho sobre métodos tradicionais de calibração, depois falar como alguns métodos diferentes de se aplicar a edição de padrão, e, por fim, falar um método novo que foi desenvolvido, baseado na padronização interna, que é o Multi-Internal Standard Calibration, ou calibração com múltiplos padrões internos. Falando um pouquinho de calibração, a maioria dos métodos analíticos modernos é baseado numa relação entre a concentração do analito e a resposta instrumental, que normalmente é uma relação linear. Essa relação linear é checada quando vai se fazer a calibração, e aquela faixa onde a relação é linear é conhecida como faixa dinâmica linear. Então, nessa faixa de trabalho, você vai ter uma resposta diretamente proporcional entre a concentração do analito e a resposta no instrumental. Você vai, então, aplicar uma regressão dos mínimos quadrados, que é o mais comum, para determinar os parâmetros dessa relação, e aí usar esses parâmetros para determinar a concentração do analito em uma determinada amostra. Bom, como qualquer medida, calibração também é uma comparação. Quando a gente faz qualquer medida, por exemplo, vai medir comprimentos, vai comparar com um padrão, que nesse caso pode ser metro. Aqui usa-se outras coisas, mas o mais comum e o melhor é o sistema métrico. Medir peso, você está comparando com um quilograma, ou quantidade química. Então, tem várias coisas, tempo em segundos, temperatura em Celsius, tudo é uma comparação com um padrão conhecido. Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma calibração, a gente vai provavelmente comparar com uma coisa que é conhecida. A primeira pessoa que foi tentar determinar alguma coisa usando um método espectrométrico, que é o que a gente vai discutir mais hoje, sabia-se que aquele elemento ia produzir uma certa coloração, por exemplo, na chama, preparou-se uma solução de concentração conhecida, introduziu-se aquela amostra, aquele padrão no equipamento, e viu-se a intensidade do sinal. E aí uma amostra, por exemplo, água que tem cálcio dissolvido, foi introduzida e viu-se que seria mais intenso ou menos intenso. Então era uma comparação simples. E um dos problemas com isso é que não se sabe se essa relação vai ser linear ou não quando você introduz apenas um padrão. Pode acontecer, por exemplo, de você estar introduzindo um padrão ou amostra com uma concentração muito elevada do analito, e aí você tem, por exemplo, autoabsorção. Então, o sinal, a resposta instrumental não vai ser aquilo que era esperado de uma relação linear. Então, a partir disso, foi desenvolvido uma calibração. Você vai fazer uma calibração onde você tem vários padrões com concentrações crescentes para testar a linearidade. Aí você vai determinar que naquela faixa você pode trabalhar porque é uma faixa linear. É claro que se você tiver uma situação não linear, também pode se utilizar um outro tipo de equação, mas o mais comum é que se tenha uma relação linear, porque é mais fácil na hora de fazer e tem menos erros na hora de fazer a medida. Bom, se você, então, mede vários padrões e determina uma faixa linear, você pode, então, passar uma amostra. Essa amostra, de preferência, tem que estar com o sinal dentro da faixa linear. Se não tiver, você vai ou diluir a amostra ou preparar padrões maiores ou menores, dependendo da faixa. Essa intensidade, então, vai ser interpolada no modelo matemático da calibração e, então, você vai determinar a concentração do analito na amostra. Esse método é um método tradicional, conhecido como calibração por padrão externo. Aqui eu estou representando como EC. Bom, o problema com isso, esse tipo de calibração é o mais comum, é o mais usado,
um dos mais eficientes, mas tem um problema que, às vezes, quando você está fazendo a medida, você tem variações na temperatura, na quantidade de amostra que é introduzida. Se a amostra tem um pouco de viscosidade, a quantidade de amostra vai ser diferente daquilo que foi passado no padrão. Tem variações do sistema eletrônico, se você está fazendo absorção atômica, vai ter variação na intensidade da lâmpada, da fonte que você está usando. Então, tem várias coisas que podem mudar durante a medida. Para evitar isso, uma alternativa, que também é muito tradicional, é a calibração com padronização interna. O que vai acontecer, então, que você tem algum elemento que se comporta como analito, e aí, se você monitorar o sinal do analito e do padrão interno, e eles variarem com o tempo de maneira parecida, você usa, então, a razão dos dois, que é constante, e corrige esse tipo de variação. Uma outra situação é algo como isso. Você tem um padrão, aí você está analisando esse tipo de amostra, como a água, que não é uma matriz tão difícil, não é uma matriz tão complexa, e, nesse caso, a padronização externa funciona normalmente muito bem. O problema é quando você vai fazer uma situação como essa, onde você tem uma matriz muito mais complexa, e o que vai acontecer é que o padrão, o meio químico onde o analito está, é muito diferente do meio químico em que o analito está na amostra. Então, você vai ter o que é conhecido como efeitos de matriz. E, nesse caso, a melhor maneira de se resolver as diferenças que você vai ter é utilizar uma calibração com adição de padrão, ou seja, você prepara a sua curva de calibração, as soluções para a curva de calibração na própria amostra, para que não tenha diferença no meio químico em que o analito está inserido. Então, aqui uma visão geral desses 3 métodos que eu considero os mais tradicionais. Calibração com padrão externo vai ser a mais simples, mais comum, mas ela assume que não existe efeito de matriz. Então, não há nenhum tipo de correção do sinal. Padronização interna, você utiliza, então, uma espécie que se comporta de maneira parecida ao analito. Você usa a razão de sinais entre o analito e essa espécie de padrão interno, na sua curva de calibração. Então, você corrige flutuações do sistema que você está usando, flutuações das condições instrumentais. Num caso mais severo, onde você tem efeitos de matriz importantes, você vai usar, então, adições de padrão, prepara-se, então, a curva de calibração na própria amostra, e, como a amostra não muda, você não vai ter efeitos de matriz. Bom, falando sobre adições de padrão, vou discutir um pouquinho agora diferentes maneiras de aplicar adições de padrão. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre interpolação e extrapolação, quando a gente vai usar um gráfico de calibração. Para a padronização com padrão externo e padronização interna, a gente normalmente usa uma interpolação, ou seja, você usa um sinal que está na região de trabalho da sua curva de calibração. No caso da adição de padrão tradicional, o que se faz é uma extrapolação, ou seja, a concentração do analito é estimada a partir de um ponto que está fora da curva de calibração, da faixa de trabalho. O que acontece, então, que tem alguma discussão sobre isso, dizendo que, principalmente esses 2 trabalhos, esse mais recente, falando que pode ocorrer muitos erros por causa dessa situação de se fazer extrapolação, porque o sinal da amostra está fora da faixa de trabalho da adição de padrão. O que esses autores, então, Andrade e colaboradores, sugeriram é fazer a interpolação. Ou seja, ao invés de fazer extrapolação aqui, como se faz normalmente, você usaria o dobro do sinal analítico da amostra, então 2 vezes o sinal analítico da amostra,
Quando você faz isso, esse sinal vai estar dentro da faixa de trabalho, e aí você encontra a concentração do analito. Nesse caso, se você usar semelhança de triângulos, aquele valor dobro da amostra aqui vai ter semelhança de triângulos entre o que você vê aqui, e se você tiver um outro triângulo aqui, essas duas semelhanças de triângulos vai mostrar que esse valor aqui vai ser o mesmo desse valor que se encontra com o dobro do sinal da amostra. Então, esse é uma das alternativas de se aplicar a adição de padrão. O que ocorre é que esse trabalho foi feito com mudanças artificiais. Eles testaram várias amostras, mas mudando o sinal analítico apenas no resultado, não realmente na prática, ou seja, eles não estavam passando várias amostras, só mudavam o sinal para ver o que acontecia. Então, a gente fez um trabalho que compara a interpolação, a extrapolação e mais 2 métodos que eu vou discutir daqui a pouco. Antes de a gente chegar lá, eu queria mostrar um pouquinho sobre as equações dos diferentes métodos. Se a gente estiver fazendo a extrapolação pelo método da adição de padrão, basicamente, quando você faz adições de padrão, você está fazendo uma mistura de soluções. A solução da amostra, ou a amostra, mais um padrão que é adicionado em uma diluição. Então, você tem uma concentração que é calculada a partir de uma equação como essa. Concentração da primeira solução vezes o volume, mais a concentração da segunda vezes o volume, dividido pelo volume final. Pensando nisso, o sinal analítico, que seria esse Y aqui, ele seria proporcional àquela concentração que a gente viu aqui. Então, esse seria a equação do sinal analítico. Se a gente abrir um pouquinho essa equação aqui e pensar no método em si, você tem a concentração da primeira solução, que a gente pode chamar que é a amostra, vezes o volume dela, dividido pelo volume final, concentração do padrão que foi adicionado, vezes o volume adicionado do padrão, dividido pelo volume final. Quando se faz a calibração, você usa o Y aqui, e o X vai ser o volume adicionado de padrão. Então, essas duas grandezas que vão ser usadas para fazer a calibração. Se você fizer a calibração desse modo, então, a gente tem que, seja tudo que está acompanhando o volume do padrão aqui é a inclinação da reta, é o M aqui, e todo o resto é o intercepto da reta, que seria isso aqui, que eu vou chamar de B aqui. Como essas duas constantes de proporcionalidade são a mesma coisa, porque você está na mesma matriz, não existe diferença de matriz, o sinal não varia, você pode, então, igualar essas duas equações e chegar nessa equação geral, que pode ser rearranjada para encontrar o que a gente realmente quer, que é a concentração do analito na amostra. Cancela aqui o volume final e chega nesse valor. Essa é basicamente a equação que a gente usa para determinar a concentração do analito na amostra. A gente precisa da inclinação da reta, do intercepto, do volume inicial da amostra, que foi usado para preparar a solução, e a concentração do analito adicionado a cada uma dos pontos da curva de calibração. No caso da interpolação, o que é sugerido é que se use 2 vezes o sinal da amostra. Então, a equação é a mesma, com exceção que a gente está agora fazendo interpolação, a gente usa a equação normal da adição de padrão e usa o sinal 2 vezes da amostra, então ele entra aqui na equação. Então, vejam que é essa equação adicionando-se só o sinal de 2 vezes a amostra aqui. E segundo esses autores, Andrade e colaboradores, vai melhorar bastante a exatidão da medida. E a precisão também. Um novo meio, uma nova maneira de fazer isso, que a gente desenvolveu, é dividir cada um dos pontos da curva de calibração pelo sinal da amostra, para que você, então, tenha uma normalização dos sinais. Basicamente, a primeira solução que você está preparando, você tem simplesmente a amostra. Então, você tem a concentração vezes o volume dividido pelo volume final,
e a constante de proporcionalidade está ali. Os outros pontos da curva de calibração, você tem a introdução do padrão, já que na primeira é só a amostra, e os outros você tem adicionado um volume de padrão crescente. Então, a primeira solução é só a amostra, e a segunda tem a amostra mais o padrão. Como todas as constantes de proporcionalidade são a mesma coisa, a gente pode, então, igualar todas as equações e chegar nessa equação geral. A gente pode, então, isolar a intensidade do sinal de qualquer um dos pontos da curva de calibração, dividido pela intensidade de sinal só da amostra. Aí a equação fica assim, e a gente pode, então, construir o gráfico tendo o sinal, a razão entre cada um dos pontos e a amostra contra o volume do padrão adicionado em cada uma das amostras. Então, o x é o mesmo, o y é que muda, que se usa uma razão agora. Nesse caso, tudo que está acompanhando o volume de padrão adicionado é a inclinação da reta e o intercepto vira 1, porque é a mesma coisa. É amostra sobre amostra, então é 1. Com isso, a gente facilita um pouquinho a equação, ela se torna, a gente chega nessa equação. Uma coisa que é difícil de se medir, de se determinar na prática, quando a gente aplica adições de padrão, é o desvio padrão da concentração determinada. Basicamente, a gente teria que determinar isso a partir da equação de determinação da concentração, quando a gente aplica o método de exposição dos erros. Ou seja, a gente vai ter erro na inclinação da reta, no intercepto, e a gente tem que considerar, então, essa variação mais a variação que a gente tem na medida em si. Então, para a gente poder aplicar isso, normalmente você vai aplicar uma derivada parcial nessa equação. Então, essa seria a derivada sendo aplicada àquela equação da extrapolação, do método tradicional. Vejo que fica uma coisa complicada. Aí você vai aplicar, então, a derivada variando o intercepto, variando a inclinação da reta e uma combinação dos dois. Então, isso ficaria assim. E aí, como isso aqui é constante, a consideração do padrão e o volume da amostra inicial são constantes, isso entra como constante aqui na equação, e depois, no final, aqui é combinado novamente para virar a concentração da amostra. Então, esse pedaço aqui, basicamente, é isso, e ele volta a ser a concentração da amostra. Então, para determinar o desvio padrão da concentração do analito na amostra, essa é a equação utilizada. Você precisa tanto da inclinação, que está aqui, o M, quanto o intercepto, quanto quanto os seus desvios padrão, mais a combinação dos dois. Então, vejam que é uma equação um pouco complicada. Quando você pensa na interpolação, que foi sugerida por Andrade e colaboradores, como você tem mais uma coisa variando aqui, que é o sinal do analito na amostra, essa equação fica muito maior. E aí ela fica um monstro aqui, enorme, com várias coisas variando e bem difícil de ser calculado. Então, dificulta bastante quando você aplica a interpolação. No caso da normalização, que é o método novo que a gente propôs, a equação é mais simples porque a única coisa que varia é a inclinação da reta. O resto tudo é constante. Então, a equação final fica muito mais simples de ser calculada. A gente só precisa da variação da inclinação da reta, que pode ser facilmente calculada mesmo usando Excel, por exemplo. Então, em termos de determinar a variância ou desvio padrão da concentração, vejam quanto mais simples é utilizar o novo método de normalização. Bom, existe mais um método que é possível ser aplicado, que é conhecido como eixos reversos, que basicamente você vai usar a concentração, ou seja, o sinal analítico, no eixo do x e o volume de padrão adicionado no eixo do y.
que é o contrário do que normalmente se faz. Nesse caso, quando você usa Excel, por exemplo, e faz dessa maneira, Excel já vai te dar o desvio padrão do Y, e como o Y agora é o volume adicionado do padrão, e essa determinação é direta, não precisa de nenhuma equação, e você vai ter o valor exatamente como você buscaria. O que a gente fez, então, nesse trabalho foi comparar todos os 4 métodos. A gente tem a extrapolação, tradicional, do jeito que é feito, interpolação, a normalização que a gente propõe como um novo método, e o eixos reversos, usando Excel para determinar a variância. Quando a gente compara em diferentes métodos analíticos e instrumentais aqui, a gente usou o plasma induzido por radiação micro-ondas e emissão atômica, o plasma induzido por o ICP óptico, que é o comum, né, com emissão atômica, e o ICP-MS. São diferentes métodos de determinação de elementos. A gente determinou todos esses elementos, variando um pouquinho de instrumento para instrumento, com nesses gráficos a gente está mostrando 18 pontos gerais. Vejam que o azul aqui é a extrapolação. A gente então fez uma ANOVA para comparar os outros métodos com o método tradicional de extrapolação, para ver qual dos métodos teria alguma diferença. Para MIP-OES, ICP-OES ou MIP-OES, tem uma diferença tanto para interpolação quanto para normalização, mas não tem nenhuma diferença estatística com o eixo reverso. No caso do CP óptico, não tem diferença nenhuma para esses dois, mas tem uma diferença para a interpolação. A interpolação tem uma variância grande aqui. Para ICP-MS não tem diferença nenhuma entre os métodos. Uma outra coisa que a gente fez também é observar o que acontece com a normalização, comparando com os outros, quando a gente tem um erro sistemático como esse, por exemplo, ou esse. Por exemplo, nesse gráfico, a gente vê que esse ponto aqui teve algum problema, está um pouco fora da curva de calibração. Quando você aplica a extrapolação, o que acontece com esse ponto? Ele vai inclinar a reta de maneira que suba um pouquinho aqui no eixo Y, então o resultado da recuperação é maior do que deveria ser, 136. Quando você aplica interpolação, ele meio que puxa do outro lado, no outro extremo. Ele overcorrects, eu falaria em inglês. Ele vai corrigir mais do que deveria. Então, você tem um valor muito abaixo do que deveria ser de 100%. Quando você aplica a normalização, o que acontece? Você está dividindo todos os pontos pela amostra. Então, você diminui o efeito desse ponto no modelo total. Com isso, você tem um resultado bem mais próximo de 100%. E o eixo reverso é muito parecido com a extrapolação, na maioria dos casos, porque você está só revertendo e o sinal é tratado da mesma maneira. Veja nesse outro exemplo, onde você tem esse ponto bem fora aqui, que acontece que, como ele está ali, ele está puxando a curva um pouquinho abaixo, e aí ele vai puxar a recuperação para baixo também. Quando você aplica a interpolação, ele vai corrigir no outro extremo, então vai ser muito alto, e a normalização corrige aquele erro, porque ele normaliza aquele efeito no geral. E o método reverso teve uma recuperação bem ruim aqui. Uma outra comparação que a gente fez, então, aquela primeira comparação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, essa comparação é para material certificado, referência certificada. E a gente vê aqui as diferenças. No caso de amostras reais, aqui a gente teve todos esses tipos de amostra. A maioria delas só diluídas e já analisadas. Algumas digeridas, a maioria só diluídas e analisadas. Então, situações de amostra de matriz bem difíceis. E quando a gente olha nas comparações aqui, não há diferença entre nenhum dos métodos para nenhum dos métodos estatísticos ou nenhum dos métodos instrumentais. Com muitos e muitos pontos aqui, não houve muita diferença, não houve diferença estatística para nenhum deles.
Bom, pensando nesses resultados todos, aqui está uma comparação geral. Na maioria dos casos, todos os métodos de adição de padrão tiveram resultados parecidos, com precisão e exatidão. Mas a normalização, ela facilita muito para minimizar erros sistemáticos, como esse que eu mostro aqui. Então, se você estiver fazendo várias medidas, você tem lá 50 amostras para medir, você teria que olhar em cada gráfico e ver se tem algum ponto fora da curva. No caso da normalização, você não precisa, porque ela vai corrigir aquele erro sistemático, se é que ele existe, porque ele vai, durante a normalização, você consegue neutralizar aquele erro sistemático. Baseado nos resultados em geral, considerando a facilidade de se aplicar o método, a normalização e o eixo reverso são os mais adequados, porque facilita muito na hora de calcular o desvio padrão da concentração do analito. Então, mesmo que a gente não tenha observado diferenças no resultado final, o que é bom porque os novos métodos vão mostrar que funciona bem, se você tiver, em geral, isso que acontece, mas se você tiver uma situação difícil como esta, o erro vai ser grande, e com a normalização não vai ser. Além disso, é muito mais fácil calcular o desvio padrão quando você usa a normalização e também o eixo reverso. Então, facilita muito usar qualquer um dos dois. Já que a parte de preparação de amostra é a mesma, você só precisa mudar um pouquinho o jeito de tratar os dados. Bom, isso sobre adições de padrão. Vou falar um pouquinho agora sobre um novo método que a gente acabou de desenvolver, foi submetido para publicação há pouco tempo, a gente está ainda revisando, que é o método de calibração por múltiplos padrões internos. A gente falou um pouquinho sobre padrão interno e quando a gente usa isso, quando tem uma flutuação no sinal. A ideia é mais ou menos isso aqui. Imagina que A é o analito, B é o padrão interno, eles vão variar. Tomara que não varie tanto assim quando você está medindo, mas se acontecer, e se eles se comportarem exatamente da mesma forma, como está acontecendo aqui, quando você usa a razão deles, o sinal é constante. Então, a ideia da padronização interna é essa. Se eles se comportam exatamente igual, a razão vai anular qualquer efeito de variação no sinal analítico. Bom, quando você vai aplicar isso numa situação normal, uma das maneiras é isso. Você tem o seu tubo, talvez no autoamostrador, talvez você está fazendo isso à mão, ou você adiciona a espécie de padrão interno na sua amostra, ou um jeito mais fácil, mais prático, seria preparar uma solução como essa, onde você tem a espécie de padrão interno, e misturar com a amostra que vem vindo do autoamostrador. Então, você tem os padrões, o autoamostrador vai mudando e vai introduzindo o padrão, e aí você constrói a curva de calibração com o sinal, com o sinal dos dois, do padrão interno e do analito, já que as duas soluções estão misturando aqui e indo para o instrumento para ser medidas. Aí você passa a amostra, você vai introduzir a amostra, e a mesma coisa acontece. Você tem sinal do analito da amostra, sinal do padrão interno que vem da outra solução. O grande problema do método de padrão interno é que a gente tem uma dificuldade de encontrar um padrão interno que seja ideal. Vai ser muito difícil na prática você conseguir alguma coisa assim. O padrão interno dificilmente vai se comportar exatamente como o analito. Às vezes ele se comporta bem parecido e aí resolve bem os problemas. Mas quando é um pouco diferente, isso aqui não vai funcionar. Então, o que a gente está propondo é, vamos usar um monte de padrão interno e vamos usar o efeito médio desses padrões internos para corrigir efeitos de variação na medida. Então, o que acontece? A gente vai ter
pensando um pouco matematicamente, se a gente pegar o sinal que vem da amostra, sinal do analito na amostra, é diretamente proporcional à concentração do analito na amostra. A mesma coisa para o sinal de um determinado padrão interno vai ser diretamente proporcional àquele determinado, àquela concentração daquele determinado padrão interno. Isso para a amostra. O padrão é a mesma coisa. Se vier do padrão, sinal do analito no padrão, diretamente proporcional à concentração do analito no padrão. E a mesma coisa aqui para o padrão interno. A gente está fazendo, então, a razão entre os dois. Como essas constantes de proporcionalidade são, se não iguais, próximas, a não ser que tenha um efeito de matriz muito severo, esses valores K aqui vão ser bem parecidos. Assumindo que o efeito de matriz não é tão severo, e esses dois valores são muito parecidos, ou iguais nesse caso, a gente pode, então, igualar essas duas equações, e a gente vai chegar nessa equação aqui. Bom, tendo essa equação, a gente pode, então, fazer um gráfico com o que está aqui. A gente pode usar essa razão, no que é a parte da amostra, no eixo Y, e essa parte aqui, que é onde está o sinal do padrão, no X. Quando você faz isso, tudo que está junto com o X aqui é a inclinação da reta. A gente faz esse gráfico, e a inclinação da reta é basicamente uma razão entre sinal do analito na amostra e sinal do analito no padrão. A gente pode rearranjar essa equação para encontrar o que a gente realmente quer, que é a concentração do analito na amostra. A gente depende só da inclinação da reta e a concentração do padrão que você usou no início, quando estava preparando a solução. Aqui um exemplo do gráfico, onde a gente usou para determinar zinco em mouthwash, que é higiênico bucal, para determinação em CP ótico. Vejam que aqui a gente tem vários analitos, várias espécies de padrão interno para determinação do zinco. Basicamente, o que a gente tem em cada ponto desse é o sinal do zinco dividido pelo sinal daquele analito, daquele padrão interno. Então, usando somente a inclinação da reta aqui, a gente vai conseguir determinar a concentração do analito da amostra. Melhor ainda a gente pode fazer ao invés de usar uma solução com padrões internos, a gente poderia usar espécies que já estão no plasma, já estão no equipamento. Então, nesse exemplo para CP ótico, a gente usou 18 linhas de argônio que já estavam lá. Então, cada um desses pontos aqui, na curva de calibração, é o sinal do analito, dividido por uma espécie diferente de argônio que está no plasma. Então, mesmo tipo de equação, a gente vai conseguir determinar a concentração do analito na amostra, simplesmente através dessa inclinação da reta. O que acontece, então? Qual a comparação desse novo método com métodos tradicionais? Aqui nesse gráfico a gente tem zinco e cobre, que a gente fez um spike, a gente adicionou 0,2 ppm desses analitos em amostras que são um pouco complicadas. 0,1% massa-volume de sódio numa solução é considerado uma matriz complexa, ela vai atrapalhar a medida do sinal. Mesma coisa aqui para antisséptico bucal e para a vodka, todos eles com 0,2 ppm de analito. Se você olhar nessa barra vermelha, é a calibração externa tradicional. Então, calibração externa, não existe nenhuma correção de sinal. Então, você vai esperar que, veja, o que está sendo esperado é 0,2. Para sódio, a diferença não é tão grande. Já para antisséptico bucal, é bem menor do que se esperava. E a mesma coisa para vodka. Cada uma dessas outras barras, à exceção das duas últimas, são padrão interno. Então, basicamente, você faz uma padronização interna normal, e aí eu estou usando cada um desses analitos, desses padrões internos separados. Não está tudo combinado. Inclusive uma linha de argônio como padrão interno.
Vejam que, como é esperado de uma padronização interna, é um pouco uma loteria para acertar qual é o padrão interno que funciona. Vejam, alguns padrões internos, como aqui está o Germânia, por exemplo, dão um resultado muito bom. Outros muito ruins, ou perto do que a padronização externa está apresentando. Então, como se espera numa padronização interna, você tem situações em que é uma loteria saber qual que é o padrão interno que vai funcionar bem. Aliás, eu estou falando de uma loteria, não é bem assim. Se você pensar que o analito tem que ser parecido com o padrão interno, se eles tiverem características físicas e químicas parecidas, você esperaria, teoricamente, que aquele padrão interno funcione bem. Mas não é sempre bem assim também. Cobre não é tão parecido assim com germânio, quimicamente. Então, você não esperaria que funcione e aquele funcionou. Então, vê aí a dificuldade da padronização interna comum. Agora, quando eu aplico o novo método, que considera todas essas espécies como padrão interno, a primeira são os elementos, essa de verde claro aqui, aliás, é do argônio. Essa verde claro, a penúltima barra, é o argônio. São as 18 linhas de argônio. E a última barra são os elementos, 8 elementos diferentes, utilizando aqui todos esses elementos como padrão interno. Vejam que os resultados estão acima do individual dos padrões internos e está acima do que a gente obteve para calibração com padrão externo normal. Aqui mais uma situação que é ainda mais difícil. A gente está variando a nebulização, o gás de nebulização, razão do gás de nebulização. Nesse caso, a gente mede a amostra e o padrão em 0,7 e aí mede a amostra em 0,6, só para tentar fazer uma comparação, o que aconteceria se tivesse algum problema durante a introdução da amostra, e aí diminuísse a quantidade de amostra chegando no plasma. Então, quando você faz padrão e amostra na mesma razão do gás, na mesma vazão do gás de nebulização, não tem diferença em nenhum caso. Vejam que 0,7, o que é esperado 0,2 continua lá. Mas quando você diminui, claro que vai diminuir, utilizando padronização com padrão externo, a calibração vai diminuir bastante a recuperação aqui. E mesmo com os padrões internos. De novo, uns funcionam, outros não, mas vejam que os dois últimos, que consideram o argônio ou todos os padrões internos juntos, ele leva uma média do efeito de padronização interna, então ele corrige aqueles padrões que não estão muito bons, ele não vai ser tão bom quanto o melhor deles, mas também não vai ser ruim quanto o pior deles. Então, é uma situação mais fácil de atingir um efeito de padronização melhor. Aqui a aplicação, então, para amostras certificadas. E vejam que, para cobre, nesse caso aqui, eu só coloquei o que era esperado, bovino, liver, fígado bovino e tecido de ostra. Os dois, mesmo a calibração padrão externo foi bem, mas vejam que os métodos novos vão muito bem, muito próximo de 100% de recuperação para cobre. Para ferro, a mesma coisa, o ferro ainda melhor, porque a calibração externa não foi tão bem. E aqui a padronização com todos os padrões internos foi muito bem. Aqui a gente tem magnésio, também melhor, no caso, comparando com os outros. E zinco agora, vejam que os resultados são muito bons também. Lembre que as duas últimas barras são os métodos novos. A primeira barra é com o argônio, várias linhas de argônio, e a última barra são vários espécies, vários elementos como padrões internos. Então, para esse método, ele vai minimizar efeitos que levariam a exatidões ruins. Mas, como no padrão interno, não existe nenhuma compatibilização de matriz. Então, se o efeito de matriz for severo,
esse método não vai resolver o problema, da mesma forma que uma padronização interna não vai resolver. Mesmo assim, eu argumentaria que esse tipo de amostra aqui, só voltar um pouquinho, esse tipo de amostra é uma amostra complicada. Então, se ele foi bem nesse tipo de amostra, ele deve ir bem em vários tipos de amostra, mesmo tendo um efeito de matriz complexo. De qualquer forma, não vai ser tão bom quanto uma adição de padrão, por exemplo, que existe uma compatibilização com a matriz. Uma coisa boa desse sistema é que tem uma produção, você consegue passar mais amostras num tempo menor que os métodos tradicionais, porque você está usando só um tubo para calibração. Essa é uma grande diferença em relação aos métodos tradicionais. Nos métodos tradicionais, você tem que usar uma curva de calibração, vários tubos, nesse é um tubo só. Então, esse tubo vai ter o analito e é o padrão, e depois já vem as amostras. Melhora a precisão e a exatidão, porque usa-se, então, uma média do efeito do padrão interno. Não tem uma compatibilização de matriz, mas funciona bem na maioria dos casos que a gente testou. A única coisa que tem que se ter cuidado na hora de aplicar esse método é que, como a gente tem só um padrão, você tem que fazer aquele padrão muito bem feito, com muito cuidado. Porque se você tiver uma concentração errada naquele tubo, toda a sua medida vai estar errada. Diferente de uma calibração tradicional, que se você cometer um erro em um dos pontos, esse ponto vai estar fora da curva, você vai ver. Nesse caso aqui, você não vai ver. Então, tem que se ter bastante cuidado na hora de preparar aquele único padrão da calibração. Então, é isso. Eu gostaria de, por último, agradecer aqui os nossos colaboradores, o professor Bradley Jones, daqui da Wake Forest, o nosso ex-aluno Jake, o Daniel, o professor Daniel aí do Brasil, que trabalhou aqui com a gente também, os estudantes daqui, nossos alunos que nos ajudaram a coletar os dados. Gostaria de agradecer ao BR Jack pelo convite, a Analítica também pelo convite, a oportunidade, e a pós-graduação e o Departamento de Química, que também apoiam esse trabalho. E a todos vocês que estão aqui e vieram assistir e participar desse seminário. Muito obrigado. Bastante interessantes, desenvolvimentos extremamente recentes. Nós temos algumas perguntas, vamos ver como que a gente consegue encaminhar dentro do tempo. Então, eu vou começar com algumas perguntas que foram feitas naquela primeira parte, quando o Jorge discutiu aquele trabalho do ABC, publicado este ano. Primeira pergunta, Patrícia de Andrade Nascimento, ela colocou, seria só medir a amostra e multiplicar por 2 para que caia dentro da curva? Só para te situar, Jorge, essa pergunta foi feita quando você estava ali nos slides 17 e 18. Sim, é o que eles propõem naquele artigo, e esse artigo é um artigo publicado em 2013, na Analítica Química Ática. Eles propõem que só multiplique o sinal da amostra por 2, e dessa forma, por um artifício matemático, você está colocando o sinal dentro da faixa de trabalho. E é o que eles fizeram no trabalho, foi variar os valores dos pontos de calibração artificialmente e ver o que acontecia com a exatidão e a precisão. O que a gente fez foi, ao invés de fazer só isso, a gente aplicou em várias amostras para ver como cada método se comportava. Mas a resposta curta do que ela perguntou, sim, só multiplica por 2. Perfeito. Uma questão do professor Álvaro, aqui do Instituto de Química de São Carlos, ele faz o seguinte comentário. Isso foi por volta do slide 20. Estou entendendo que, ao evitar a extrapolação, estaria se melhorando o intervalo de confiança, porque o erro é hiperbólico e aumenta ao se extrapolar os limites da curva. Seria isso? Desculpa, Jacques, pode repetir a pergunta, eu estava procurando o slide.
Claro, ele diz o seguinte, que ele está entendendo, então, que ao evitar a extrapolação, estaria se melhorando o intervalo de confiança, porque o erro é hiperbólico e aumenta ao se extrapolar os limites da curva. Aí a pergunta dele é isso mesmo? É isso? Essa observação está correta? Sim, está correta. Está correto. E, além disso, tem alguma discussão na literatura dizendo que você não poderia, teoricamente, usar um ponto que não está dentro do modelo. E tem um pouco de controvérsia nisso, porque você está usando o sinal da amostra que também está no modelo ali na hora de calcular os valores. Mas essa observação está correta. Você está aumentando o intervalo de confiança quando você extrapola daquela maneira. Perfeito, Jorge. Tem uma pergunta que é: Francisco de Jesus, posso usar para fluorescência de raio-x com energia dispersiva? Ainda dessa primeira parte. Não tenho tanta experiência com essa técnica. Se você faz adições de padrão com a técnica, você pode fazer qualquer um desses. Pensando na segunda técnica, depende da quantidade de padrões internos que você pode monitorar ao mesmo tempo. Então, vai depender muito do que pode ser utilizado e pode ser monitorado com o método. Perfeito. Mais uma questão ainda dessa primeira parte, Jorge. Luísa Vieira. Essa normalização seria parecida com o método dos mínimos quadrados ponderados? É um pouco parecido, mas é um pouco diferente também, porque você está usando só a amostra como parâmetro. A ideia é, se o problema está na amostra, e a gente normaliza com a amostra, você traz tudo numa situação só. Além disso, o método ponderado complica um pouco o cálculo. No nosso caso, não complica tanto. Muito obrigado, perfeito, Jorge. Mais uma ainda dessa parte, Vitor Kornak. Qual seria a diferença estatística entre este método e o utilizado na SDA? Na SDA, Standard Additions. Standard Dilution? Standard Dilution Analysis, tá. A gente não fez essa medida exatamente para saber na prática, mas são métodos diferentes, né? Na SDA, a gente está tendo uma diluição, o jeito de tratar os dados é diferente. Então, não sei, o SDA funciona muito bem, né? Eu acho que a grande diferença, pensando na última técnica que eu falei, e o SDA existe uma compatibilização de matriz. Então, em teoria, para funcionar melhor. Agora, a diferença estatística, ele não fez o teste para ver, com certeza. Eu acredito, se você tiver uma matriz complexa, o SDA vai funcionar melhor. Legal. Entrando naquela parte do MISC, Jorge, a segunda parte, então, uma das observações foi do professor Luciano Farias Almeida. Aparentemente, o uso do MISC com as linhas de argônio foi mais bem sucedida em todos os casos apresentados. É isso mesmo? Essa é a observação? Nem todos. Vou mostrar uma coisa aqui. Em geral, foi muito bem, mas em nem todos. Por exemplo, olha esse slide, por exemplo. Esse último são os padrões internos. E o azul aqui é o argônio. Então, o argônio funcionou muito bem na maioria dos casos, mas em alguns casos o padrão interno com vários padrões internos, elementos, foi melhor. Naquele slide que você comentou sobre variação do fluxo, variação da vazão, as linhas de argônio corrigiram, Jorge? Sim. Teve um pouco mais de desvio padrão, né? A precisão não foi tão boa. Mas o resultado final foi melhor.
Certo. Vejam, o último e o penúltimo. O último são os elementos com padrão interno, e o penúltimo aqui são as linhas de argônio. Então, variou um pouco. Tem alguns casos que as linhas de argônio são melhores, tem alguns casos que os elementos são melhores, mas os dois, em geral, são melhores que a calibração com padrão externo comum. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui, Luísa Vieira. A intensidade das linhas de argônio não é muito maior que o analito de interesse e com isso acaba atenuando ou normalizando essa razão? O que acontece é que tem várias linhas diferentes, né? Mas tem razão, pode acontecer isso. Mas a ideia é normalizar o efeito da matriz também. Então, no final, qualquer variação... Deixa eu voltar um pouquinho. As flutuações de sinal num plasma, na maioria das vezes, não na maioria, mas na grande parte das vezes, ela está associada a mudanças no plasma. Você introduziu uma amostra, o plasma mudou. Mudou a temperatura, mudou a constituição, mudou a quantidade de elétrons, tudo isso. A ideia com as linhas de argônio é, se é o plasma que está mudando, por que não usar o argônio como um termômetro para ver essa mudança? Então, quando você está normalizando os efeitos que estão levando à variação do sinal. Mesmo esses valores serem muito maiores do que o analito, quando você aplica a razão, você está normalizando todos os efeitos relacionados ao plasma. E essa é a ideia. Perfeito, Jorge. Eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir passar por todas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. A Luísa Vieira volta a comentar, se utiliza apenas um padrão, mas em análise de rotina acaba ficando inviável? Não deveria, né? Porque você tem só um padrão com todos os analistas. Quando eu falo um padrão, estou dizendo um tubo, uma solução, com todos os analistas lá. Então, em vez de você passar vários pontos da curva de calibração, você está passando só um ponto. E aí, fazendo a medida. Então, não. Eu acho que não. Facilita a rotina. Certo. Deixa eu ver, Jorge. Fábio Lepre, nosso amigo Fábio Lepre. Esses resultados obtidos por diferentes técnicas de calibração foram comparados estatisticamente? Se considerarmos um erro de 10% como sendo aceitável, os resultados seriam discrepantes? Quando eu comparo isso, está perguntando sobre aquela primeira parte, né, João? Sim. Como aqui, por exemplo? Acredito que sim. Foi comparado estatisticamente. A gente aplicou uma nova aqui para ver em todos esses resultados se havia uma diferença. E alguns tiveram diferença, outros não. Quando a gente aplica para muitas e muitas amostras reais aqui, não houve diferença estatística, aplicando uma nova. Então, os resultados, a gente pensar que esse valor é valor de recuperação. Então, pensando em 100% aqui, não houve diferença estatística e todos eles estão próximos do 100%. Então, os resultados iguais nesse caso, estatisticamente. Certo. Tem deixa eu ver aqui, Jorge. Beatriz Fontoura. É possível, então, afirmar... Tem vários que parabenizam pela apresentação, Jorge, eu não estou lendo, mas claro que super obrigado novamente e parabéns pela sua apresentação. Vários comentários nesse sentido. Obrigado. É possível, então, afirmar que se um padrão interno não se comportar bem na curva do MISC, ele não seria um padrão eficiente para a matriz, mesmo quando estudado isoladamente? Seria uma maneira, teria que se fazer alguns experimentos para testar isso, mas seria uma maneira de identificar bons padrões internos para aquela situação.
Por exemplo, a gente olha aqui, o telúrio não é tão bom aqui. Apesar do R quadrado não ser tão ruim, o telúrio não tá, é o pior deles. Então, poderia ser utilizado, de novo, isso aqui é só uma discussão que a gente não tem dado para afirmar. Mas se o ponto está fora da curva, é porque existe algum efeito naquele padrão interno que atrapalharia ele se fosse usado sozinho. Nesse sentido, Jorge, e você fez algum comentário daquela questão de que espera-se propriedades físicas e químicas similares? Vocês observaram que, em geral, os melhores são aqueles que têm as propriedades mais próximas que os analitos? Não acontece muito isso, não. Em alguns casos, Tá. sim, mas não todos. E você mostrou, desculpa a pergunta, em ICP ótico. ICP massa, não lembro. ICP massa fizeram ou não? Tá. Para o MISC, não ainda. Tá, eu queria ver a questão do efeito de carga espacial, como é que ficaria. Sim. Tem mais um aqui, Jorge, eu acho que o tempo também já está passando, mas tem uma pergunta novamente do Francisco de Jesus. Esse método de calibração eu posso utilizar quando for utilizar mercúrio, determinação de mercúrio no ICP ótico? Eu não me lembro se você mostrou resultados para mercúrio. Não, a gente não tem nada de mercúrio. Mas, teoricamente, qualquer elemento. E ambos os métodos. Né? Claro que a edição de padrão sempre, mas o novo método, sim. Só precisa de padrões internos, diferentes padrões internos, ou usar o orgônico. Mas uma coisa interessante sobre mercúrio, quando o pessoal chega no laboratório e fala se a gente faz mercúrio, eu normalmente falo, não tem outro lugar para você fazer mercúrio? Só porque é um encrenca, né? Ele se enrosca em tudo quanto é lugar, você tem que ter o maior cuidado, e existe hoje em dia coisas que fazem mercúrio bem simples, né? Às vezes até no material sólido. Mas se você tiver uma situação onde o mercúrio não está tendo problema de efeito de memória, por exemplo, é para funcionar normalmente. Perfeito. Mais uma questão, Jorge. Danilo Zac, saindo um pouco do escopo da apresentação. Sobre o método de calibração por 2 pontos que o senhor discute em alguns dos seus estudos, o que o senhor pode falar sobre as amostras que precisam de altas diluições para serem lidas? Como, por exemplo, amostras digeridas com altos teores ácidos ou elementos químicos em altas concentrações que resultariam em intensidades que podem saturar o detector? É uma coisa que a gente sugere, ainda não está naquele, é uma coisa que a gente está trabalhando no manuscrito agora. É uma maneira de identificar os pontos, a área de trabalho, ou a região de trabalho. Então, tem uma maneira em que você introduz a amostra sozinha, introduz um padrão, dependendo da razão desses 2 sinais, você vai decidir se você pode usar daquela maneira ou diluir. Basicamente, você vai ter que diluir se estiver saturando o detector, mesmo com 2 pontos, ou seja, com qualquer situação, qualquer método que você usar, se satura o detector, você não pode usar, certo? Agora, sobre os 2 pontos que foi publicado há pouco tempo, a gente está trabalhando num outro manuscrito que identifica maneiras de mostrar qual é a área de trabalho, ou a faixa de trabalho, em que você só passa a amostra em um padrão e, pela razão, você sabe se vai funcionar ou não, e se não funcionar, ou você dilui a amostra, ou você prepara uma concentração maior do padrão. Claro, sempre respeitando o detector, né? Você nunca vai passar uma coisa que satura o detector. Tem que diluir. Perfeito, Jorge. E talvez uma última questão, perdoem se eventualmente, eu não sei se eu consegui passar em todas, perdoem, foram muitas questões, mas tem uma aqui do Ricardo Khalid. Foi comparada a incerteza padrão dos padrões utilizados com a incerteza padrão da resposta instrumental? Se sim, e estas estão próximas, o método dos mínimos quadrados tradicional, ordinário ou ponderado não pode ser utilizado. Neste caso, como foram calculados os parâmetros da curva de calibração? Bom, a gente está falando sobre a diferença, o erro que está no equipamento, né, instrumental,
E o outro erro? Incerteza padrão dos padrões e a incerteza padrão da resposta instrumental. Se isso foi comparado. Foi comparado. Se eu estou entendendo direito o que ele está pensando no erro do padrão por si, né? O padrão em si, o erro vai ser o quê? Na concentração, na terminação da concentração. Esse erro é muito pequeno, normalmente. Porque você está usando um padrão conhecido, você está usando material volumétrico muito bom, então aquele erro é muito pequeno. Normalmente o erro instrumental vai ser muito maior, certo? Então, se for seguir o que ele está pensando, nunca poderia usar o método dos mínimos quadrados. Então, todo mundo está fazendo tudo errado. Se fosse o que ele está pensando. Mas não é. Por quê? Porque quando você prepara o padrão, o erro é pequeno. Então, não houve uma comparação direta porque assume-se que o erro no padrão, por si, não é maior do que o erro instrumental naquele caso. Perfeito. Talvez uma última, Jorge. Lídio Júnior. Aplicando a normalização, EC, E e S se tornam mais precisos, mesmo com efeito de matriz? Essa é uma boa pergunta. Pensando nisso, né? Não necessariamente. Depende da amostra, depende do equipamento. Isso é o que eu diria. Por exemplo, veja aqui, nessa situação aqui para antisséptico bucal. Você tem um certo erro aqui para EC, e o erro para o método novo é muito pequeno. Caso contrário, aqui o erro é pequeno, e aqui o erro é um pouco maior. Então, varia, depende da amostra, depende da própria variação intrínseca do equipamento. Perfeito, Jorge. Eu acredito que passamos pela maioria, peço desculpas, alguma que eu não tenha trazido à tona, certamente o pessoal pode continuar discutindo contigo por e-mail, de alguma forma. Por exemplo, a Patrícia de Andrade Nascimento colocou várias questões, eu fiz uma delas, certamente ela pode me contactar. Mas, novamente, agradeço ao professor Jorge, agradeço a todos que participaram. A gente percebe até pelas perguntas, pelo envolvimento, o interesse no tema e o interesse no conhecimento que foi compartilhado e que está sendo desenvolvido, então, pelo grupo do professor Jorge nos Estados Unidos, com parceiros aqui no Brasil. E, claro que tudo isso é muito importante que seja divulgado, discutido e compartilhado. Muito obrigado, Jorge. Eu passaria, então, ao Luiz Bravo, pedindo, por favor, Bravo, que você comente sobre como que o vídeo será disponibilizado, por favor, e também sobre o sorteio. Muito obrigado e muito obrigado novamente, Jorge. Obrigado, Joca, obrigado. Eu sugeri para o Jorge digitar aí no chat o e-mail dele. Claro. Que assim, quem quiser pode continuar depois uma interação. Por favor, fique à vontade. Está no chat. Você vai receber uns 300 e-mails, mas tudo bem. Tenham paciência comigo, demora um tempinho para ir por todos, mas eu respondo todos. Tá bom. Bom, obrigado, Jorge. Dar parabéns do Jorge pela apresentação, pelas novas ideias de métodos de calibração, muito importante. Muito interessante usar as linhas de argônio para corrigir todos os efeitos aí da calibração. Excelente apresentação. Obrigado. Parabéns também para o professor Joaquim por coordenar a sessão. Muito bem coordenado. E agradecer aos dois, acho que foi muito importante. A apresentação ela foi gravada, ela vai ficar disponível a partir de segunda-feira no site da revista BR-JAC, né? Então, na revista tem um link lá, que hoje está como convite para o seminário, que a partir de segunda-feira vai ser
o link para assistir o seminário, ela vai ficar permanentemente no site do BRJAC. Né? Queria também aproveitar para agradecer, a gente tem os patrocinadores, a Nova Analítica é patrocinador do BRJAC, em conjunto com a Thermo Fisher, em conjunto com a Milestone, e todos têm apostado bastante na revista, por conta da qualidade científica, pela seriedade como vem sendo tratado o corpo editorial da revista. Né? A revista hoje mantém um padrão internacional, como o professor Joaquim comentou, com vários trabalhos vindo de fora do Brasil. A revista tem sido muito criteriosa na seleção dos trabalhos, com um índice de rejeição bastante alto, bastante compatível com as revistas internacionais. Né? Tudo isso gera uma qualidade editorial muito boa. Né? A revista completou 10 anos, passou por uma série de modificações no último ano. Nós tivemos essa série de seminários, estamos no 5º seminário, já está sendo planejado um outro seminário para abril, então até meados de abril deverá ser comunicado quem será o palestrante e o tema. Né? Queria agradecer a presença de todo mundo que participou, nós tivemos mais de 300 inscritos para participar desse evento. Acho que no total nós já ultrapassamos 1000 pessoas que participaram dos eventos, levando conhecimento de qualidade para pessoas do Brasil todo, geograficamente distante dos grandes centros, o que é muito bom. Né? E nós vamos fazer o sorteio do livro, ele é feito com base na lista dos participantes. Tá? Infelizmente, a lista de participantes ela só é gerada quando encerra a sessão. Então, ao final da sessão, é gerada uma planilha Excel, e cada participante tem um número da sua linha na planilha Excel. E, a partir disso, é gerado um número aleatório e é sorteado a pessoa que estava dentro da sala durante a apresentação. Em seguida, a gente manda um e-mail comunicando e, depois, em seguida, isso é colocado também publicamente no site da revista. Né? Eu acho que o livro é um livro bastante bom, bastante atual, acho que vai ser realmente uma grande contribuição aí para a comunidade. Ok? E é isso. Acho que, de minha parte, agradeço novamente a presença de todos, professor Jorge, professor Joaquim, e vamos nos preparar para o próximo evento aí em abril. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a Luiz Bravo, equipe Nova Analítica, equipe BRJAC, e fico feliz, eu sinto pelos comentários que vocês gostaram, e esse é o objetivo, compartilhar conhecimentos, transferir conhecimentos, discutir, e a participação de todos com certeza é fundamental. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado também, professor Jorge. Muito obrigado, Joca, obrigado, Bravo, Analítica, e o BRJAC pelo convite novamente. Muito obrigado a todos, fiquei muito feliz em discutir essas novas técnicas com todo mundo, pelas perguntas, e estou à disposição. Muito obrigado a todos. Perfeito. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.